Eu gostaria de falar sobre o porquê que a gente não flui, né? Nosso propósito com Deus, porquê que a gente não flui no nosso relacionamento com Deus, porque a gente não está fluindo nos nossos negócios, na nossa empresa, de como o nosso cérebro funciona, do porquê que a gente não consegue romper os nossos limites. Talvez você está tentando viver algo com Deus e não está conseguindo, você está tentando prosperar e não está conseguindo, você está tentando se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor, com a sua família, e você não está conseguindo. Hoje eu quero falar sobre o que está impedindo, quais são alguns impedimentos que talvez você não saiba ainda, mas com essa mensagem aqui você vai conseguir mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida. Amém? E eu quero começar falando sobre o nosso cérebro. Por que o nosso cérebro? Por causa que o nosso cérebro ele é formado por bloqueios, por travas, por prisões, né? Por assim dizer. E essas prisões, elas que decidem mais ou menos onde você quer chegar ou onde você vai chegar. Elas determinam se você vai fluir espiritualmente, se você não vai. Elas determinam se você vai prosperar, se você não vai. Elas determinam como você lida com as pessoas. Ela determina qual é o nível de justiça que você vai andar diante de Deus. Tudo isso também tem a ver com seu cérebro, sobre essas travas. Como funcionam essas travas? Essas travas funcionam mais ou menos assim. O seu cérebro está programado para algumas coisas. Quais são essas coisas? Uma delas é não gastar energia. Seu cérebro está programado para você não gastar energia. Ele também está programado para você ter prazer imediato, para você não plantar nada para esperar para colher. Ele está programado para você ter prazer imediato. Então ele só quer prazer. E outra coisa, ele está sempre disposto a te mimar. Por exemplo, se alguém fez algo contra você, ele se ofende com aquilo. Por quê? Porque o intuito dele é te mimar. O nosso cérebro está sempre querendo isso, fazer a gente economizar energia, ficar sempre deitado, não encarar problemas, não encarar crises, nem coisas novas. Ele está sempre programado a te gerar prazer, a você sempre buscar prazer, e às vezes automaticamente você nem quer prazer, mas ele vai gerar prazer em você, em coisas que você não está pedindo. E ele vai sempre te mimar. Você vai se ofender com situações, você vai agir com extravagância em algumas coisas quando você deveria ter moderação. Ele vai estar sempre agindo dessa maneira. O cérebro está sempre agindo assim, dessa maneira, fazendo com que você não flua espiritualmente, fazendo com que você não flua no seu propósito com Deus, que você não viva o sobrenatural com Deus, que você não tenha um relacionamento em profundidade com Deus. Por exemplo, como eu posso começar aqui como exemplo? Vou falar um pouco sobre o medo para você entender. O medo é uma das travas do nosso cérebro. Como assim uma trava? Esse medo, ele quer dizer algo, sabe o quê? Ele quer dizer que algo novo está acontecendo. Ele quer dizer que algo fora da sua zona de conforto está acontecendo. Algo fora da sua zona de prazer está acontecendo. Algo que ele não sabe o que está acontecendo. O que acontece? Ele gera uma sensação de medo. O que quer dizer o medo? O medo quer dizer que se você for bater de frente com essa situação, você vai fugir do seu controle, vai fugir do controle do seu cérebro, vai fugir da zona de conforto, vai fugir da zona de prazer, vai fugir da zona que ele está te mimando. E aí o que ele vai fazer? Vai colocar você uma sensação de não gaste energia, não enfrente isso, não faça isso, não enfrente esse algo novo, porque o novo, ele gasta energia, decisões novas gastam energia, e vai fazer com que você fique parado, estagnado na vida. Quantos relacionamentos você perdeu porque o seu cérebro não permitiu que você gastasse energia, que você não vivesse o novo? Quantas vezes você perdeu de ter experiências com Deus porque o seu cérebro não permitiu que você fluísse em Deus, que você não buscasse, que você não orasse, que você não fizesse algo diferente na sua vida? E o nosso cérebro está sempre agindo dessa maneira. Por exemplo, na parábola dos talentos, né?
que Jesus nos deixou na Bíblia. Lá fala que um senhor, ele foi para a guerra, ele foi guerrear e ele deixou talentos, né? Dinheiro na mão dos seus servos. Ele deixou cinco talentos na mão de um, deixou 2 talentos na mão de outro e deixou 1 talento na mão de outro, segundo a capacidade de cada um. Ele falou: vocês vão investir, vocês vão prosperar, vocês vão agir, vão investir até eu chegar. E ele foi conquistar esse outro reino e deixou eles com esse dinheiro. Aí o que tinha 5 ele multiplicou para 10 talentos. E o que tinha 2 ele multiplicou para 4 talentos. E o que tinha 1 talento ele enterrou até aquele senhor voltar. Por quê? Porque ele teve medo. E quando aquele senhor voltou, ele chegou no que tinha 5, que multiplicou para 10 e disse para ele: servo bom e fiel, você no pouco você foi fiel, então toma aqui, você vai governar sobre 10 cidades da que eu conquistei. Chegou no que tinha 2, se multiplicou para 4, falou a mesma coisa: servo bom e fiel, você fez aquilo que eu coloquei para você cumprir, você agiu. E aí ele designou ele sobre 4 cidades. E quando ele foi requerer aquele que ele deu 1 talento, aquele servo disse para ele: Senhor, eu enterrei o seu talento porque eu tive medo. Eu tive medo porque eu sei que você colhe onde não planta, que você é um senhor rigoroso. E aí aquele senhor falou para ele: por que você não colocou esse dinheiro no banco para gerar juros? Por que você não fez alguma coisa? Por que você enterrou esse talento? Por que você enterrou aquilo que eu te dei? Por quê? Porque ele teve medo. O que aconteceu com o cérebro dele? O cérebro dele impediu ele de agir por causa do medo, por causa da zona de conforto, por causa da zona de prazer. Aquilo era algo novo para ele ter que agir daquela maneira. Então o que ele fez? Ele enterrou. Agora eu te digo, quantos de nós não estamos fluindo no nosso propósito com Deus, não estamos fluindo no nosso ministério, não estamos fluindo financeiramente para Deus. Por quê? Porque a gente fica enterrando o nosso talento, a gente fica dando desculpas, nós fica sendo controlado pelo nosso cérebro a não gastar energia, a não viver o novo, a não fluir, a não acontecer, a não usar os nossos dons, a não transbordar na vida das pessoas. Eu quero te dizer que Deus ele te chamou para transbordar na vida das pessoas, para você governar sobre o seu cérebro. Se você não governar sobre o seu cérebro, você não vai governar em área nenhuma na sua vida, principalmente no seu propósito com Deus. Quando Deus criou Adão, ele primeiro criou o jardim, criou as árvores, criou os animais, e ele criou Adão e disse para Adão: Adão, você vai governar sobre todas as coisas. Você foi chamado para governar sobre todas as coisas, mas como você vai governar sobre todas as coisas se você está governado pelo seu próprio cérebro? Se você está estagnado, procrastinado, parado? Então eu quero declarar para você que é tempo de um tempo novo na sua vida, é tempo de você se levantar, é tempo de você se erguer, e é tempo de você entender como que você vai desbloquear esses bloqueios na sua mente. Existem vários tipos de bloqueios. Por exemplo, uma mulher que se apaixona por um cara e ela acredita, se entrega, e de repente ela se frustra com aquele cara, ele trai ela. O que acontece? Quando ela se envolver com outro, o cara já vai estar desconfiado, o cérebro já vai dizer para ela: isso é arriscado, isso é perigoso. E aí ela vai se envolver com outra pessoa e ele comete o mesmo erro que o anterior. O que acontece? Quando essa mulher olhar para uma criança, ela já vai olhar com desconfiança, ela já vai olhar com receio, já vai dizer: esse aí quando crescer não vai prestar, porque todo homem não presta. Vai se instalar uma crença, um programa na cabeça dela, e ela vai acabar enxergando a situação de um jeito diferente. E as crenças limitantes, elas fazem isso com a gente, ela faz a gente enxergar uma situação de uma forma que a gente não deveria. É a mesma coisa no propósito com Deus. Não enxergue Deus como você enxergou até o dia de hoje. Não enxergue a circunstância, o seu propósito com Deus como você enxergou até o dia de hoje. Deus ele te criou para você romper os limites. Deus te criou para você fazer as coisas darem certo, para você ir acontecer. Deus ele te chamou para você ser uma pessoa disposta e disponível para Ele. Deus te chamou uma pessoa para você. Deus ele tem um intuito de passar milhões na sua mão para que você possa fazer a obra de Deus acontecer. Ele tem o intuito de dar a você toda a sabedoria para que você possa ensinar, ministrar quem está à sua volta, transbordar sobre as pessoas que estão à sua volta. Jesus ele conquistou tudo isso para mim e para você. Ele conquistou sabedoria, conquistou
prosperidade, ele conquistou saúde, ele conquistou todas essas coisas, tudo já te foi dado. Só falta você fluir, desbloquear o seu cérebro, desbloquear sua mente e fluir em Deus. Sabe como você vai destravar as coisas na sua vida? Quando você aprender a amar o conflito. Quando você aprender a aborrecer muitos prazeres que faz a sua vida ficar parada. Quando você aprender a repudiar as coisas que fazem você pecar contra Deus. Quando você repudiar as coisas que te fazem ser uma pessoa escassa. Por exemplo, se você tivesse vivido uma vida de investimento, que você não procurasse sua zona de conforto, talvez hoje você estaria mais próspero. Quantas vezes seu filho precisou de alguma coisa e você não pôde dar para ele porque você foi uma pessoa escassa, um cérebro preguiçoso, um cérebro que poupa energia, que só pensa em prazer, em ser mimado. E aí você padeceu, seu filho padeceu, as pessoas que estão ao seu redor sofreu as consequências. Então você tem que ser uma pessoa que ama o prazer, que ama o conflito. Que quando, um exemplo, a pessoa tímida, ela quer falar com alguém, com alguma pessoa, ou talvez quer que uma pessoa nova entre para a vida dela e ela fica ali no canto dela e o cérebro dela coloca isso é algo novo. Não vá, não fale, não vá conversar com essa pessoa porque é algo novo. Você vai gastar energia, você não sabe o que te espera. E o que acontece? Você é sabotado pelo seu próprio cérebro, pela sua alma. E acaba com que você não age e você perde uma grande oportunidade, uma pessoa incrível na sua vida, um amigo, ou até uma pessoa que seria um futuro esposo, uma futura esposa sua. E aí você acaba perdendo diversas coisas na sua vida. Por quê? Porque você não sabe lidar com conflito. Uma pessoa geralmente tímida, uma pessoa que não consegue falar em público, esse tipo de pessoas são pessoas que elas não estão acostumadas com conflito, por isso elas são assim. E o fato de elas não serem acostumadas com o conflito, isso gera um comodismo na mente dela. Ela não consegue lidar com nada novo, com nada diferente. Então eu quero convidar você a partir de hoje a buscar conflito. Quando você vê que seu cérebro não quer que você faça alguma coisa porque é algo novo, é um conflito, você vai e faça, enfrente ele. Você está no controle de quem você é agora. Você não é mais comandado pelo seu cérebro. A partir de hoje você está no controle, você está no comando. Um outro exemplo é quantos homens estão com um casamento destruído, estão com seus relacionamentos em casa destruído porque e quantas mulheres também, pelo mesmo motivo. A pessoa não sabe lidar com o prazer na mente dela. Por exemplo, quando se é criança, na faixa de uns 7, 8, 9 anos mais ou menos, você começa a ir para a escola, e de repente você não entende o que está acontecendo com o seu corpo, os seus impulsos sexuais começam a brotar, a acontecer. Só que até então eles estão limpos, eles passam pelo seu corpo, você não entende nada e eles vão embora. Só que aí as pessoas chegam, os seus amigos da escola, ou talvez até você descobriu sozinho, não sei. Aí eles mostram pra você coisas pornográficas, masturbação e outras dessas coisas. E eles dizem pra você que você tem que ser machista, que você tem que ficar com várias menininhas assim, que você tem que ser uma pessoa que você deve olhar sim, porque se você não olha, você é bicho, você é isso, você é aquilo. E eles implantam dentro de você um machismo com uma sexualidade totalmente distorcida. E aí a pessoa cresce, ele não tem nenhuma trava dentro dele dizendo que é errado, que não pode. E aí ele cresce com aquilo, vai alimentando aquilo. E acaba com que o tempo todo ele fica só pensando naquilo. O cérebro dele só faz um contrato com ele. Ó, eu te dou prazer, eu vou te dar prazer e você só desfruta. E ele querendo prazer, não sabe dizer não controla o próprio cérebro, aceita o contrato. E aí o que acontece? Toda vez que você bate o olho em uma mulher que não é sua mãe, que não é sua irmã, que não é uma familiar sua, você bate o olho nela, o que acontece? O cérebro automaticamente vai gerar prazer em você. Vai querer gerar uma sexualidade distorcida na sua mente. Você vai querer cobiçar uma mulher que não é sua, uma mulher que não é pra você, uma mulher que talvez é casada já com outra pessoa. Você vai estar cometendo adultério na sua mente.
O seu cérebro, como ele não tá nem aí pro que é certo e o que é errado, ele vai só querer prazer. Então ele vai passar por cima de você. Mesmo que você não queira, ele vai gerar aquilo em você. E muitas vezes você vai lutar para isso não acontecer e você vai olhar do mesmo jeito. Por quê? Porque você fez um contrato com o seu cérebro. Ele vai sempre te dar prazer automaticamente. E aí você vai olhando, vai se alimentando. Aí no futuro você cresce. Aí você se casa, e o que acontece? Sua mente já está toda bagunçada. Aí aquele tipo de marido que quer obrigar a mulher a fazer sexo com ele porque a sexualidade dele está distorcida. Ele não entende o que é amor sexual e o que é prazer sexual. Ele só quer prazer. Ele não sabe o que é desfrutar de pensar na pessoa, de só colocar os olhos na pessoa e não no próprio prazer. Muitos homens ele tem ejaculação precoce. A maioria, acho que uma faixa de 85% dos homens ele tem esse problema. Por quê? Porque ele só pensa nele. E aí o próprio machismo dele dá uma rasteira nele. É isso que acontece. Ou seja, o homem que é casado ele tem que pensar 100% no prazer da esposa e não nele. E a esposa tem que pensar 100% nele e não nela. E vice-versa, um doando ao outro. E o homem solteiro, ele não deveria agir dessa forma. Ele tem que vencer o cérebro dele, vencer a alma dele, vencer o coração distorcido dele. Ele tem que comandar o próprio corpo. Você foi chamado para governar o seu corpo, você ter domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Foi para isso que você foi chamado, para ter domínio próprio. Como que se livra dessas coisas? Primeiramente, você vai amar o conflito a partir de hoje. Você vai agir com nobreza na sua vida. Você não vai viver uma vida acomodado, sem ação. Você vai amar o conflito. Você vai entender que quando você domina o seu cérebro, quando você enfrenta essas coisas, por exemplo, você vai olhar para uma mulher na rua, você está com a sexualidade distorcida, e você vai olhar e você fala, eu não quero. Mas ele fala, mas eu quero te dar prazer, você não precisa querer. Você fala, não, eu não quero, eu estou no comando, eu estou no controle, eu não quero. Quanto mais você vai lutando, em poucos dias você vai vencer isso. Daqui a pouco você vai passar o olho assim e você vai ver que não aconteceu nada. Você vai bater, quando você chamar sua consciência, você vai ver que a sua mente nem fermentou nada, o seu coração não fermentou nada, seu cérebro não fermentou nada. Por quê? Porque você está no controle. E aí você vai ser literalmente liberto. Há um tempo atrás eu tinha uma experiência mais ou menos assim. No meu trabalho, aí um colega meu chegou em mim e falou, tinha umas mulheres que trabalham lá, elas estavam passando. Aí entrei no refeitório e aí um deles falou assim, você não viu? Como você não viu? Aí eu falei, viu o quê? Aí ele, ou seja, a mente dele estava tão distorcida que aquilo chamou tanto a atenção dele. O simples fato de 3 mulheres estarem passando na nossa frente. E a minha mente nem captou nada, passou desapercebido. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que anda continuamente lutando, estando no controle em diversas áreas da minha vida. Uma pessoa que não se deixa governar pelo meu cérebro. É assim que você deve ser a partir de hoje. Uma pessoa que vai emitir a luz de Deus, que vai carregar a presença de Deus, que vai carregar a luz, que vai ser uma pessoa que tem a mente limpa, uma mente na qual você está no controle, uma mente lavada e remida no sangue de Jesus, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E é essa pessoa que você vai se tornar a partir de hoje. Você nasceu para vencer, para ser vencedor, para conquistar aquilo que Deus te chamou para conquistar. Mas para isso você precisa entender que você está no controle, você é o comandante. Que o seu espírito, que você não é a sua alma, você não é o seu cérebro e você não é o seu corpo, mas você é o seu espírito e é ele que tem que estar no controle. Antes dos nossos 7 anos, a nossa crença, a nossa programação mental, ela é feita antes dos nossos 7 anos, né? E tudo que a gente aprende com nossos pais, com nossos amigos, com a sociedade, tudo que a gente vai aprendendo antes dos 7 anos, a gente não tem dentro da gente um sensor para dizer o que presta e o que não presta. A gente vai aprendendo tudo, o que enfiar na gente a gente aprende. Porque uma criança, quando ela está na sua infância, a frequência dela, a frequência vibracional dela é muito baixa. É mais baixa do que a consciência. Ou seja, é um solo fértil para qualquer coisa que você lançar ali, vai ficar ali. Aí a pessoa cresce com várias crenças limitantes, várias crenças ruins. Por exemplo, o pai chega na criança, ele está conversando com o adulto, ele chega e fala, não se intromete não, porque aqui é conversa de adulto.
O que ele está demonstrando para aquela criança? Que todo adulto é mais importante do que ele. Que todo adulto é mais importante do que uma criança. Quando ele cresce, o que acontece? Ele se torna uma pessoa que não consegue lidar muito bem com adultos. Entendeu? A crença fica limitada. Como se livrar da programação mental, dessas crenças limitantes? Existem duas maneiras. Uma maneira é a hipnose, só que a hipnose ela serve só para criança. A criança está sempre sendo hipnotizada por tudo, por televisão, por desenho, ou às vezes ela está brincando, ela se hipnotiza naquilo, se torna algo real para ela, aquilo ali. Eu lembro quando eu brincava com 2 folhas de bambu, né? Na minha casa tinha muitas árvores e tinha uma árvore de bambu, né? E eu assistia muito Dragon Ball Z quando eu era criança. Então eu pegava aquelas folhas e eu criava um cenário na minha cabeça delas lutando e eu viajava naquilo, era tão real, era como se fosse um filme. E eu machucava aquelas folhas assim no chão e eu falava, uma machucou a outra e tá arrebentado, igual no próprio desenho, né? Ou seja, a hipnose ela funciona só com criança. Nós que somos já mais velhos, a gente já tem um senso do que presta e não presta. Só que pra gente se livrar delas é que é difícil, das coisas que não prestam. Pra gente se livrar dela tem a segunda maneira. Como que a gente faz? A segunda maneira é a repetição. Você tem que repetir uma programação boa, uma maneira nova de pensar. E para você pensar novo, primeiramente você vai ter que enfrentar o quê? A zona de conforto do seu cérebro. Ele não gosta de pensar novo, porque o novo gasta energia. Você vai ter que enfrentar a zona de prazer e a mimação do seu cérebro. Ele está sempre querendo te mimar, te gerar prazer e te trazer conforto, zona de conforto, não gastar energia. Para você pensar de frente, você vai ter que brigar com isso. Você vai ter que amar o conflito. Você vai ter que buscar o conflito. Você tem que querer o conflito. Amém? Uma coisa no reino de Deus que Jesus falou aqui pra gente entrar no reino de Deus, nós temos que ser como uma criança. Para você ser como uma criança, você precisa o quê? Você vai ter que viver algo novo. Você vai ter que nascer de novo. E para você nascer de novo, você precisa de crenças novas. Ou seja, a repetição. Um exemplo de repetição é quando você aprende a dirigir um carro. Todo mundo que tirou a habilitação, hoje sabe dirigir, ele sabe que é muita coisa para você pensar na hora de você aprender a dirigir um carro. É muita coisa para você pensar. Como que você vai fazer para você dirigir um carro sendo que é muita coisa para você pensar? Você vai ter que repetir, treinar, até que aquilo se torne um automático da sua alma, um automático do seu cérebro, um automático do seu coração, e aí você faz sem pensar. Hoje eu dirijo, eu dirijo mais ou menos 2 anos e no começo os moleques me zoavam, fazia piada, e hoje eu dirijo normalmente, por quê? Porque se tornou um automático. De tanto eu dirigir, eu não consigo pensar mais. Eu só saio dirigindo, dou seta na hora certa, viro na hora certa, diminuo a velocidade na hora certa, sem pensar, tudo automaticamente. Um carro faz uma freada brusca na minha frente, automaticamente eu já freio também, muitas vezes sem pensar, entendeu? É assim que funciona o nosso cérebro. Uma delas é a repetição. Agora, para que serve tudo isso no reino de Deus? Qual é o sentido de tudo isso para o reino de Deus? O sentido é que Jesus ele tinha uma programação mental também. Jesus também tinha uma programação mental. E a programação dele não era uma programação de escassez, uma programação de desconfiança, uma programação de vou ficar no meu canto, não quero gastar energia. Não, era uma programação de correr atrás dos objetivos. Era uma programação de fazer acontecer. Era uma programação de eu tenho prazer em fazer a vontade do meu Pai, porque eu sei que a vontade do meu Pai é boa, perfeita e agradável para mim. Eu tenho prazer em confiar em Deus, porque eu sei que quando eu peço algo para Deus, Ele não vai simplesmente realizar o meu pedido, mas Ele vai avaliar uma versão minha mais madura, mais consciente, uma versão minha que está cheia de princípios, cheia de sabedoria. Ele vai me dar aquilo que eu quero segundo esses princípios, entendeu? Deus ele só quer o seu bem, Ele quer te abençoar, mas tem muita coisa que você pede para Deus que se Ele te der hoje, você se arrebenta. Você vai se arrebentar. Então o que acontece? Deus ele faz isso, Ele olha para você, Ele vê o que você quer, aquilo que te realiza, olha o seu eu mais maduro. Por exemplo, tem
quando você é novo, né? Você quer namorar, quando você é novo. Aí você, Deus, eu quero aquela. Aí depois passa um ano e você conhece outra. Deus, eu quero essa. Aí daqui a pouco passa um tempo, você olha para aquelas pessoas que você queria. Você fala, meu Deus, obrigado por não ter colocado essas pessoas na minha vida. Porque essas pessoas iam arrebentar com o meu propósito. Iam arrebentar com a minha vida financeira. Iam arrebentar com a minha vida emocional. Entendeu? E o que Deus faz? Deus vai pegar o seu eu mais maduro, cheio de princípios, uma pessoa sábia, e vai te abençoar aquilo que você quer, aquilo que você realmente quer. Entendeu? É assim que Deus faz. Deus, ele só quer o seu bem. Ele não pensa nele para te abençoar, ele pensa em você, baseado em você. E aí Deus faz uma ligação entre aquilo que você quer e com o reino dele, te abençoa. E é assim que Deus faz. Existem programações mentais em Jesus. Jesus era uma pessoa que ele gerava frutos para Deus. Ele estava sempre disposta a agradar o coração de Deus. Ele era uma pessoa programada não a juntar riqueza na terra, mas o que? Ele era uma pessoa abundante que transbordava, onde as pessoas ofertavam coisas na vida dele, e Jesus, ele fazia o que? Entregava para os pobres, saía ressuscitando os mortos, gerando cura, os princípios que o Pai colocou dentro dele, ele entregava para as pessoas ao redor dele. É assim que Jesus se manifestava. O que eu quero dizer para você é que você tem um propósito de Deus, e para esse propósito funcionar, você precisa sair dessas crenças limitantes, essa autoimagem totalmente distorcida. Você é uma pessoa brilhante, você é uma pessoa que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Aí você me pergunta, Daniel, como que eu vou ter segurança? Como eu vou ter segurança se eu sou totalmente inseguro? Como que Deus pode pedir de mim segurança se eu sou uma pessoa totalmente insegura? É simples. Deus, ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele sabia que você ia dar certo. Ele acredita em você. Então, só vai na força do Senhor, vai na confiança de Deus. Por mais que você se veja totalmente distorcido, você foi programado a se ver assim, alguém te chamou de feio ou feia, alguém disse que você não era capaz, só que Deus está dizendo, você é capaz porque você é meu filho. Você não é um soldado, você não é um general do reino de Deus, você é muito mais do que isso, você é o filho de Deus. O que Deus é, você é, e o que Deus faz, você faz. Jesus, ele colocou uma programação mental tão poderosa nos discípulos que você vai encontrar na Bíblia. Quando Jesus ia em sentido a Samaria, aí ele mandou 2 servos ir na frente, né, duas pessoas, quer dizer. E chegou lá e as pessoas falaram, não vamos receber Jesus, não vamos receber Jesus. Por causa que no olhar de Jesus ele era uma pessoa que estava indo rumo ao propósito dele, que era ser sacrificado em Jerusalém. E aí os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, você quer que a gente ore e desça fogo do céu aí nessas pessoas? E Jesus repreende eles e fala, vocês não sabem de que espírito são, porque eu não vim destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Eu quero te dizer que Deus tem um potencial em você. Você só precisa se reprogramar em Jesus, buscar essa reprogramação em Jesus. Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa que emite luz de Jesus. Você é uma pessoa que emite luz no mundo espiritual. Você é um ser cheio de luz. Você é um espelho perfeito que reflete a imagem do seu Pai. Um espelho que reflete a glória de Deus a milhares e a milhares de quilômetros. Você é uma pessoa que onde você passa, você carrega o governo do reino de Deus dentro de você. Você é um embaixador, um filho de Deus, uma pessoa ungida para essa geração, uma pessoa que vai destravar essa geração, uma pessoa que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo para esse tempo, para essa geração, para ajudar no propósito de mudar o mundo para o avivamento que está para acontecer, para uma pessoa que está para realizar as obras que Jesus realizou e obras maiores do que as de Jesus. Foi essa pessoa que Deus chamou, e você é essa pessoa. O reino de Deus, ele conta com você, meu amigo. Assim como a parábola dos 10 talentos, Deus, ele confiou talentos em você. Então não deixe mais nada te parar. O apóstolo Paulo, na Epístola de Gálatas, capítulo 1, ele diz que ele fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não chamado por homem algum, mas por Deus e Jesus. Ou seja, ele tinha um chamado de Deus. Não foi ninguém que levantou ele, não foi missionário, não foi pastor que ungiu ele, não foi ninguém. Ele tinha um chamado de Deus. Eu não vim falar de religião para você, mas eu vim dizer que Deus, ele tem um chamado com a sua vida também. Sabe aquilo que você às vezes critica alguém? Ah, ciclano vai para a igreja, mas não ajuda ninguém. Sabe por quê? Por causa que aquela pessoa está cuidando da vida dela e você tem que cuidar da sua. Se isso está queimando no seu coração, é porque é o propósito de Deus para você fazer. Lembre-se de uma coisa, toda a sua indignação ela é casada com o seu propósito.
Tudo aquilo que você é indignado, que você não se conforma, Deus te chamou para mudar isso. Foi para isso que Deus te chamou. Então, se você se incomoda com os animais na rua, passando fome, você foi chamado para mudar isso, e não para criticar quem deixou os animais na rua. Se você vê as pessoas não cuidando dos pobres, é porque você foi chamado para fazer isso. Então não coloque nas pessoas uma responsabilidade que é sua. Amém? E eu quero dizer para você, você tem jeito. Você, a partir dessa mensagem, você já começou a mudar. A sua cabeça já começou a mudar. Você vai conseguir, você vai chegar lá, e não desista. Lembre-se, o segredo é o quê? A repetição. Você vai repetir as coisas, você vai repetir quem você é em Deus, você vai repetir as suas ações em Deus, e muitas vezes você vai ser empurrado para baixo, mas você vai repetir, e vai repetir, e vai repetir, até se tornar um automático da sua alma. Amém? Eu quero te dizer que Deus te ama, e que não existe nada que você possa fazer que fará Deus te amar menos, e não existe nada que você possa fazer que fará Deus te amar mais. Ele te ama com 100% do amor dele, com amor eterno. Você foi escolhido, chamado, e existe um propósito na sua vida, a qual Deus te chama a cumprir. Chegou o tempo, chegou a hora de você se levantar.